pessoal, a gente está indo para o quarto vídeo do Regenera, que faz parte do Regenera Lab, e o tema de hoje vai ser autogestão. Então eu trouxe um parceiro de trabalho, um amigo, que eu considero uma das pessoas mais, vamos dizer assim, que mais estuda e pratica e leva a sério esse tema da autogestão. Aí, Rodrigo, vou pedir para você se apresentar e contar um pouquinho, talvez, da sua experiência, a sua organização, de onde você vem. Obrigado, Ruth. Então, pessoal, eu sou o Rodrigo, trabalho na Target Teal, uma organização que ajuda organizações a se reinventarem e prosperarem num mundo cada vez mais VUCA, né? Cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. Eu sou associado à Target Teal. Antes disso, né, a Target Teal hoje em breve completa 2 anos, mas antes disso eu trabalhei já como engenheiro, já fui gestor, inclusive gestor de organização do terceiro setor, já trabalhei com treinamento e desenvolvimento também, treinamento de liderança, desenvolvimento de equipes por meio de educação experiencial. Eu acho que o que me trouxe muito para esse tema de autogestão foram 2 coisas. O primeiro, assim, constatar que trabalhar com grupos enfim, grupos sociais fora das organizações, desenvolver neles uma série de habilidades e capacidades, era muito pouco efetivo na transferência dessas habilidades e capacidades para dentro das organizações, principalmente quando elas estavam falando sobre como compartilhar liderança, como humanizar o ambiente de trabalho, quer dizer, as estruturas e a cultura da organização, ela impediam o desenvolvimento, pelo menos a minha experiência, de competências e habilidades. E além disso, eu sabia que era possível trabalhar de uma maneira autogerida, já tinha vivenciado isso em diversas situações. Então, hoje, no trabalho com a Target Teal, o meu foco principal é esse tema, autogestão. Legal, obrigada. E aí, para a gente começar, eu sei que esse tópico da autogestão, mesmo a palavra autogestão, acho que carrega bastante significado. Algumas pessoas nem sabem o que é, outras associam isso a uma coisa comunista ou anarquista. E aí eu queria que a gente cuidasse disso um pouquinho e começasse falando o que é essa tal de autogestão e quais são as características que precisam estar num sistema, numa organização, para eu falar, pô, aquela organização é autogestionada. É só a direção ou quem detém o poder falar, agora a gente se auto-organiza, enfim, o que precisa ter numa organização para a gente falar que é autogestão e o que é autogestão? Em autogestão é um conjunto de práticas organizacionais que buscam distribuir autoridade, né, e dar clareza de responsabilidades, né, ao mesmo tempo que dá autonomia máxima para cada um dentro da organização. Então, não é simplesmente tirar a cadeia de comando, né, e não colocar nada no lugar. É você criar mecanismos, né, para que você consiga ter acordos para que vão ajudar a distribuir essa autoridade, que vão impedir essa relação de chefe subordinado, porque naturalmente ela surge, né? Porque a gente cresce num ambiente onde essas relações de poder sobre o outro são muito comuns. Então, para a gente poder olhar para uma organização e falar, ela é autogerida, eu acho que talvez a pergunta que a gente tem que fazer é quais são os acordos, né, explícitos que ajudam a distribuir essa autoridade, né? O que pode, o que não pode? Não, todo mundo pode tudo. Será que é assim verdade, né? Então, quando existe aquela ideia de que não, aqui todo mundo pode tudo, é só usar o bom senso, tem grande chance, pelo menos na minha visão, de que tem uma estrutura de poder nas sombras, né? Ou seja, existe uma concentração de autoridade, só que ela não está explícita. Então, não é bem uma autogestão. Pelo menos não é assim que eu vejo. Para a autogestão de fato acontecer, precisa ter a presença desses acordos, né? Então, se você olha esses acordos, então é isso que pode, que não pode, existem papéis mais ou menos claros ou não existem, como que funciona, eu posso tomar qualquer decisão ou não, tenho que me consultar com alguém ou não. Se isso existe, é porque a autogestão está funcionando ali, pelo menos é assim que eu vejo. Legal. Eu acho que você, talvez eu tenha escutado um pouco nas entrelinhas, que uma coisa para mim que é importante também é essa questão de quais são os sistemas ou os acordos ou os processos que a organização tem para cuidar
para que o poder não se concentre em nenhum lugar. Então, para mim, isso também faz parte da autogestão. A gente ter algum mecanismo de estar olhando e checando e trazendo mais consciência para como o poder está sendo distribuído ou acumulado dentro da organização. Acho que é por aí, sim. Não pode ser algo estático também, né? Totalmente. A gente, por exemplo, se você não existe um tabu na organização de não se falar sobre distribuição de autoridade, poder, então provavelmente não é autogestão, né? É uma outra coisa que as pessoas às vezes colocam, né, para esconder uma estrutura até autoritária, Legal. autocrática. Isso é importante, porque o poder é uma coisa muito sedutora, então às vezes você precisa de bastante cuidado e bastante atenção para que esse poder para que as pessoas, mesmo numa estrutura mais autogestionadas, não encontrem maneiras de manipular aquele sistema, né? Sim. Tá, e aí a minha próxima pergunta tem a ver com por que autogestão, assim, por que uma organização deveria buscar essa forma de organização? Você já mencionou essa questão quando você se apresentou do desenvolvimento, como que uma pessoa realmente se desenvolve numa estrutura de comando e controle, mas talvez elaborar um pouquinho mais sobre isso, o que tem nessa forma de governança autogestionada que as outras formas ou a forma de comando e controle não tem, né? É isso. Por que ir para esse caminho? Para mim esse caminho ele faz sentido por conta de dois conjuntos de motivos, né? Acho que tem um conjunto de motivos que tem a ver com as questões mais éticas, né? Então quando a gente está falando de criar estruturas que suportam o desenvolvimento humano, o pleno desenvolvimento humano, estruturas que cuidam, né, melhor das relações humanas e do planeta e buscam até regenerar isso. Então, você está falando de autogestão. É difícil imaginar uma organização que está buscando essa regeneração profunda e que, na verdade, utiliza de uma estrutura e uma cadeia de comando. Né? É bastante incoerente. Por outro lado, tem motivações ou motivos mais práticos. Né? Eu acho que tem a ver com, em alguns casos, você encontra até um melhor desempenho. Você pegar, por exemplo, a Buurtzorg, que é uma organização, né, de enfermeiras na Holanda, em um estudo realizado pela Ernst Young, né, mostrou que os pacientes que eram atendidos, né, pelas enfermeiras da Buurtzorg se recuperavam 40% mais cedo, né, e com custo de mercado menor, né? Então a qualidade do serviço e o custo comparado com outras organizações que operavam no mesmo mercado, com o mesmo tipo de serviço, foram superiores, até teve um ganho. Além disso, você pode falar de engajamento, né? As pessoas estarem realmente presentes na organização, entregando, maior capacidade de adaptação, né? Eu acho que o mundo está em constante mudança, o mundo VUCA, é mais fácil adaptar quando você distribui autoridade do que quando você concentra. Então, porque você tem um número de decisões, né, a quantidade de decisões que são tomadas numa organização que distribui autoridade é muito maior. Né? E com mais decisões tomadas, maior chance de você se adaptar. Quando você concentra o poder no topo, você toma menos decisões, porque cada um tem um volume máximo, né, uma capacidade máxima para tomar decisões. E aí a adaptação é mais lenta. Até mais difícil realizar pequenos experimentos, né? Porque para se adaptar, às vezes, ao invés de fazer grandes apostas, é realizar pequenos experimentos. É interessante isso da decisão. É uma coisa que acho que eu também nunca tinha pensado, mas o que me veio agora é que, às vezes, numa organização de comando e controle, tomar uma decisão tem um custo alto, né? Um custo de tempo desses gestores que estão no comando. E aí para você tomar uma decisão, você precisa estar muito seguro de que aquela é a melhor decisão. E isso impede um pouco a inovação, breca um pouco a inovação, né? Como você disse. Eu acho que sim, acho que tem um custo alto. É comum, então, você tomar grandes decisões, né, fazer grandes apostas, pequenas decisões. Ele nem se preocupa em tomar pequenas decisões, né? Porque ele está no topo. Por que ele vai tomar pequenas decisões? Só que quem está ali embaixo também não tem muita autonomia para tomar. Então, ao invés de rodar
em paralelo, né, dezenas, centenas de experimentos e entendendo aquilo que está dando certo e receber do sistema, porque daí o sistema alimenta os experimentos que dão certo. E aquilo cresce, floresce e você também evita aqueles grandes processos de change management, né? Você vai mudar tudo um grande plano, etc. Que é exatamente como a evolução acontece em sistemas naturais. Vários experimentos paralelos, testando várias coisas, com bastante feedback ou retorno do ambiente, informando quais são as estratégias mais bem-sucedidas, e assim caminha a humanidade, literalmente. Literalmente. Eu queria falar agora um pouquinho sobre. Ok, então vamos dizer que a autogestão seja um dos melhores sistemas de governança para uma organização, talvez não para todas, mas não é fácil. Não, a gente sabe que não é fácil. A gente tem, né, milhares de anos de um paradigma trabalhando em sistemas de comando e controle. E, para mim, existe uma pergunta que é quais são as condições para que uma autogestão possa funcionar dentro de uma organização. E aí muita gente, eu acho que você já até escreveu um blog sobre isso, a questão da maturidade. Então, só dá para implementar autogestão se você tem uma organização onde todas as pessoas são super maduras, ou o próprio Lalo fala que tem muito a ver com o estado de consciência do presidente ou dos donos daquela organização, que se o estado de consciência dos donos não permitir esse nível teal, né, esse nível de uma organização mais focada em propósito, autogestão, integralidade, que é impossível implementar. Então, o que mais você tem a dizer sobre isso, sobre as condições que permitem que uma autogestão funcione? Então, tirando essa, né, que você falou de você precisa ter alguém que estruturalmente você vai ter um poder concentrado, até por conta da legislação, né? Então você vai ter um sócio majoritário, um board. Então aqueles que detêm o poder estrutural institucional precisam acreditar na ideia de uma distribuição de autoridade. É importante só diferenciar autoridade de poder, né? Às vezes a gente fala as duas coisas e acha que é a mesma coisa e às vezes a gente é legal diferenciar. Eu gosto de diferenciar assim, a autoridade é uma autorização formal que um grupo dá para uma pessoa tomar uma decisão que impacta até o grupo inteiro, não é? É uma autorização formal. O poder já é uma coisa muito mais, é um fenômeno social muito mais fluido. Então, a autoridade, muitas vezes, você precisa ceder autoridade para alguém quando você tem esse poder, essa autoridade estrutural institucional, né? O poder já não. O poder, você inclusive pode ganhar poder ao trabalhar com outro, e aí não é um jogo de soma zero. As pessoas, não é que quem está no topo abre mão do poder, eles abrem mão da autoridade, e aí a coisa pode começar a rodar. Mas eu acho que essa condição não é suficiente. Eu acho que, de fato, existe um repertório aí de práticas que podem ajudar as organizações a firmar esses acordos e revisitá-los com frequência, que vai olhar para essas questões de distribuição de autoridade que eu falei, de clareza né, nas expectativas e responsabilidades de cada um, etc. E isso, para até aprender esse repertório e para fazer essa transição, se você tem uma organização que não é autogerida, eu acho que fortalecer o porquê é muito importante, né? Então, fortalecer o porquê. Por que é importante? Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente tem que pensar uma nova maneira de fazer uma reunião? Por que precisa ter um facilitador nessa reunião? Mas por que isso? Por que aquilo? Então, questionar isso, trazer isso à tona, ter essas conversas é importante. E é importante também, né, a base de uma autogestão acaba sendo as relações de confiança. Então, as pessoas precisam confiar na intencionalidade e também precisam confiar minimamente na capacidade do seu colega de trabalho. A intencionalidade é até mais grave, né, quando a gente não confia, né, nas intenções. Mas também na competência mínima de ter que confiar. Se a gente acha que todo mundo à nossa volta é incompetente, a autogestão também não vai funcionar. Então, trabalhar a confiança é talvez um ponto de partida para a gente poder começar a falar em adotar práticas de autogestão. Caso contrário, as práticas elas caem num terreno que não é fértil, né? Ninguém vai acreditar muito naquilo. Muito bem.
Legal. E eu gostei dessa diferença entre autoridade e poder. Para mim, esse caminho que você falou, começando desse terreno fértil, onde você tem um nível mínimo de confiança, é importante. E aí, a partir desse terreno fértil, vamos dizer que você tem, sim, diretores ou presidentes ou os donos que acreditam em autogestão, que querem distribuir a autoridade e compartilhar o poder. Acho que eu gosto de falar isso. A gente distribui a autoridade e compartilha o poder, né? Você não precisa, como você disse, você não precisa Abrir abandonar. mão. Isso, não abre mão do poder, né? Exato. Uhum. Mas você compartilha. E eu vejo que você tem esses dois caminhos. Então, um é um caminho de cima para baixo, onde quem detém a autoridade ou poder estrutural vai ter que distribuir essa autoridade ou compartilhar esse poder. E, ao mesmo tempo, você tem um movimento de baixo para cima, onde quem nunca teve poder, ou quem nunca teve autonomia, ou quem nunca teve autoridade, de repente, precisa também se empoderar, precisa se colocar nesse novo lugar. E eu acho que esses dois caminhos geram uma tensão bastante grande. E aí eu queria perguntar para você como que a gente cuida disso, né? Se você vê isso também na sua prática e como cuidar desses dois fluxos que precisam se encontrar no meio, num caminho do meio. Eu acho que ah, a gente está descobrindo, né? Esse processo de transição, ele é ainda algo que a gente está vivenciando há relativamente pouco tempo, né? Assim, há alguns anos. E talvez a gente precise vivenciar isso durante muitos, muitos anos para chegar em conclusões mais, né, substanciais. A impressão que eu tenho hoje, com essa experiência ainda limitada, é que as pessoas que estão na base, elas precisam ter algumas garantias, entre aspas. Elas precisam sentir uma segurança para poder assumir responsabilidades, né? E aí, o que existe também, se você tem um canal muito aberto, né, um processo muito aberto para as pessoas trazerem os seus problemas, suas tensões, isso pode estar se referindo também à maneira como elas estão sendo remuneradas, ou como, enfim, tem muita coisa no mundo organizacional, tem muitas tensões, tem muitos problemas que ficam soterrados, né? Quando você começa a trabalhar com autogestão, isso começa a surgir, porque já que eu tenho autonomia e já que eu tenho voz, eu quero trazer um problema que está me incomodando. Então, quando as pessoas começam a trazer seus problemas, elas sentem que esses problemas não são bem acolhidos, pelo processo, pelo grupo, etc., isso gera uma barreira grande. Quando elas sentem que elas precisam mudar também os hábitos, né? Inclusive quem está na base ele vai ter que mudar seus hábitos, né? Então, se a gente tinha o costume de ter um problema e, cara, não consigo resolver, se resignar e depois ir no cafezinho para reclamar com um colega, agora eu tenho que mudar. Então, eu preciso ter um suporte, um apoio para essa mudança, que pode ser, sei lá, rodas de conversa, mentorias, coaching, mas eu preciso ter um apoio, porque tem coisas que eu não estou acostumado a fazer. E quem está no topo também é um apoio muito semelhante também. As pessoas estão habituadas a fazer as coisas de um certo jeito. Então, ao mesmo tempo que acontece uma mudança nas práticas que afeta a cultura, existe uma mudança de hábitos e de modelos mentais ou mindsets, né? Mas esses modelos mentais, a gente também tem que, às vezes, olhar de uma maneira mais crítica. Às vezes a gente pergunta para alguém que está trabalhando, enfim, pode ser um gestor que está agora assumindo papéis, né, dentro da autogestão, o que ele acredita. Ele fala assim, eu acredito que as pessoas têm autonomia e capacidade para resolver seus problemas. Só que na prática ele age como se não acreditasse. Porque uma coisa é o modelo mental que a gente explicita, né, divulga. Outra coisa é aquele que a gente está acostumado a usar, por uma série de questões, inclusive hábitos, medos e etc. Então, trabalhar esses dois lados talvez seja um caminho também. Legal. E
Teve uma pergunta, quando a gente teve o lançamento do livro Reinventando Organizações, e teve uma pergunta interessante, que é essa ideia de como cuidar dos fundadores, né? Como cuidar dos donos, dos fundadores, das pessoas que tinham, ou que têm ainda essa autoridade, num sistema de autogestão. Como que a gente faz para cuidar um pouco disso, mesmo pensando nas leis sistêmicas e nesse princípio da ordem, né, do que veio antes, de honrar esses fundadores? Como que a gente pode fazer isso? Difícil essa pergunta mesmo. Eu acho que tem acho que tem estratégias talvez mais objetivas e duras, assim, que é, tudo bem, então, antes o fundador tinha aquela autoridade total para fazer o que quisesse, né? Então ele sobrescrevia qualquer decisão, ele mudava, isso aqui não pode, muda isso, muda aquilo, e agora ele precisa, puxa vida, eu tenho que assumir certos papéis e não posso entrar, né, na autoridade, na autonomia do outro, tá certo? Então, talvez explicitar quais são esses papéis, né? Então, se ele é um guardião da visão, já claro, ele é o guardião da visão e a gente espera que isso aconteça, que ele faça isso, ou que ele seja ouvido em situações assim, assim, assado. E aí, existe um processo individual mais soft, que é, beleza, então eu preciso me acostumar com a ideia de eu perco uma certa autoridade, mas mantenho um grande poder, ou compartilho esse poder, na medida que eu sou uma pessoa que ainda influencio muito. Quando as pessoas pedem minha opinião, elas vão ouvir de um jeito diferente. Mas eu tenho que me acostumar com essa ideia de aconselhamento. Às vezes as pessoas têm aquela mania de, poxa, você me perguntou, mas você não está fazendo aquilo que eu estou falando, né? E isso vem da nossa necessidade, talvez, de não só ser ouvido, mas das coisas que a gente acredita de fato acontecerem, né? Aquilo que a gente acha que tem que acontecer, né? Então, trabalhar um pouco esses medos, esses hábitos, e para a pessoa encontrar esse caminho, encontrar esses papéis que ainda são fundamentais para a organização, né? A pessoa que é o guardião da visão, ou uma pessoa que é o porta-voz, né? Uma pessoa que detém toda uma história da organização e que, portanto, pode ser fundamental para trazer experiências e referências que estão, né, são mais antigas. Agora, não é um processo fácil, né? Ao mesmo tempo, é muito bonito, porque eu acho que a pessoa fica mais leve. Eu acho que a pessoa ela tira um pouco o peso. Até, sabe aquela coisa de, nossa, quando eu sair dessa organização, não sei o que vai acontecer com ela? Esse medo, esse peso, ele vem um pouco dessa concentração mesmo de autoridade, né? Então, quando começa a distribuir e as coisas começam a mudar, eu acho que começa a vir uma leveza. Tipo, que legal, eu sou guardião, talvez eu tenha que pensar no processo sucessório de quem vai ser o guardião da visão, né? Pessoas também mais antigas, que estão há muito tempo na organização, mas a organização não vai ruir, né? Se eu sair. Eu acho isso bem interessante, que na verdade esse fundador ou o diretor-presidente, ele pode focar naquilo que ele realmente é bom, né? Pode focar naquilo, talvez inclusive nos ideais que o levaram a iniciar a organização em primeiro lugar, e não ter que cuidar de todas as minúcias da organização. Então, eu acho isso bem Exato. bacana que você trouxe, dessa leveza, né? De poder ser olhado dentro de um papel importante, mas que não precisa estar envolvido em todos os aspectos da organização. Exato. Quando ele falar, vão ser palavras muito importantes né, que vão ressoar e vão ser ouvidas com muito carinho, mas não vai ficar falando o tempo inteiro, não vai ficar mandando. É isso. Legal. Tá, e aí eu queria perguntar também como que a gente tem dois tipos de organização, né? Organizações que já nascem de uma maneira mais autogestionadas, já pensando em outras estruturas, em outras estratégias, e organizações que estão fazendo essa transição. Então, muitas vezes são organizações hierárquicas, às vezes bastante hierárquicas, que estão nesse processo de transição. E eu queria te perguntar também, na sua prática e no que você tem listo é ótimo, o que você tem visto e lido por aí,
qual é um caminho? Alguém que gostaria de começar ou iniciar esse processo rumo à autogestão, quais são, não tem um caminho, mas talvez quais são alguns dos caminhos possíveis, ou como decidir que caminho tomar, enfim. Também uma pergunta de US$ 1.000.000, né? Essa pergunta de US$ 1.000.000. Com certeza não tem um caminho, né? Como você disse. Tem vários. Para mim, faz sentido a pessoa se conectar com outros exemplos, com outros repertórios, estudar. Enfim, é uma coisa que eu pessoalmente gosto de fazer. Eu não sei se eu acredito na ideia de, eu vou esvaziar minha mente e aí eu vou criar algo, né? Eu acho que eu acredito na ideia de, não, eu vou encher a minha cabeça, vou até ficar mais confuso do que eu estava antes, e no meio dessa cacofonia de referências, eu acho que eu consigo criar algo. Então, eu acho que buscar referências, workshops, eu acho que é sempre bem interessante. Isso para qualquer um, tanto quem está querendo, né, facilitar ou promover uma transformação, quem está começando do zero. E quem está começando do zero, acho que tem muita vantagem, né? Tem muitas vantagens. De fato, é muito mais fácil começar assim. Eu sei que na maioria das vezes as pessoas se apaixonam pelo negócio ou pela missão social, pelo propósito. E a ideia de cuidar da organização é um meio para um fim. Uhum. Então, raras são as pessoas que se apaixonam por como montar a organização, né? As pessoas se apaixonam pelo propósito. Então, elas deixam em segundo lugar isso. Elas deixam como se fosse, quando eu tiver tempo, quando tiver mais gente, aí eu vou olhar para a organização. Até então, eu não tenho uma organização, né? Quando tiver 10 pessoas, eu olho. Eu acho que isso faz sentido. Só acho que às vezes as pessoas demoram um pouco demais. Eu acho que às vezes começa a entrar, né, 15 pessoas na organização e ela está ainda assim achando que não, né? Quando tiver muito mais gente, eu olho. Eu considero que o limite, assim, limite mais ou menos, assim, para você começar a olhar para a organização e olhar um pouco menos para o negócio, é em torno de 7 a 10 pessoas. Né? Você está com 12, 13, já é um tamanho de grupo onde o número de relações, porque as relações humanas dentro de um grupo, né, esse número ele cresce exponencialmente. A cada pessoa que entra na organização cresce exponencialmente. Então, não coloque, não demore muito para começar a tratar dessas questões. Então, para quem está começando, meu conselho é esse. Se você quiser começar já do zero com autogestão e pensando nas práticas, ótimo. É que tem pouca gente que se apaixona por isso. Se você já viveu uma organização autogerida, aí acho que é mais fácil, porque você já vai ter um repertório seu, você vai olhar para o negócio e vai usar o repertório da mesma maneira que a gente usa um repertório que a gente já tem da organização com cadeia de comando, né? É a mesma coisa. Agora, quem está no processo de transição, primeiro, pense se você tem autoridade para distribuir ou não. Se não tem, tem que convencer alguém que tenha. Infelizmente, é isso. Você pode fazer uma revolução? Não sei, pode, mas não me pergunte como é, eu não saberia dizer. É, achar parceiros, né, que vão te ajudar nessa jornada é fundamental. Né? Fazer sozinho, assim, tipo, levantar a bandeira, pessoal, vamos trabalhar com autogestão. Não sei, me parece bem mais difícil. Então, achar algum parceiro, alguém que de repente tem uma outra posição dentro da organização, mas que também está mais alinhado com aquilo que você está trazendo e propondo. E aí, experimentar. Eu acho que nunca se preocupe em ter grandes decisões aqui também, né? Quer dizer, será que eu vou mudar a organização? Será que, né, vamos entrar nesse processo que vai mudar a organização inteira? Menos. Né? Pense numa melhor decisão. Então, será que vale a pena esse experimento? Então, se questione isso. Assim, não fique com dúvidas sobre grandes mudanças, porque grandes mudanças são resultados de processos muito longos. Pense primeiro numa decisão sobre qual é o experimento que eu quero fazer ou qual é a área que eu quero pilotar um pouco de autogestão. Então, a organização é grande, é muito comum você fazer algum piloto, né, algum protótipo, né, em alguma área, porque
fazer aquele grande processo de transformação. É muito doloroso para todo mundo. Inclusive, a gente considera que quando a gente ajuda clientes nesse processo, né, de construir seus protótipos, tal, uma vez que o protótipo começa a dar certo, tem alguns clientes que já se antecipam e falam, agora vamos fazer um rollout, né? Ou seja, vamos levar essas práticas para toda a organização. E a gente tem que segurar a onda e falar, não, que tal se a gente fizer um processo um pouco diferente, assim, de é, divulgar assim, o que está acontecendo ali, trazer as pessoas para a conversa, mas deixá-los escolherem, deixar com que esse processo de autogestão, dentro de um protótipo, contamine o resto da organização. Né? Então, ao invés de ser por um processo de empurrar, deixa eles puxarem. Né? Já levantarem a mão, a gente também quer experimentar aqui na nossa área. Então, esse processo de contaminação, que a gente chama, né? Ele é muito, muito melhor do que um processo de prototipou, fez o rollout. Ele é bem ruim. Fazer a organização como um todo, ao mesmo tempo, é possível? Eu acho que é. Não tenho tanta prática nisso. Para mim, o caminho que eu tenho mais familiaridade é com esses protótipos, e depois a gente vai espalhando. Legal. E talvez seja importante que a gente estava falando isso outro dia num curso com o pessoal do Sociocracy for All também, dessa questão de, às vezes você faz um protótipo, mas já pensando, ou pelo menos já tendo o ok das pessoas que detêm a autoridade de que esse protótipo está acontecendo e que há essa intenção de ir para esse caminho de autogestão, porque às vezes, mesmo quando eu trabalhava, eu era chefe, eu comecei um protótipo ali no meu círculo, mas é muito frustrante se depois uma pessoa sai ou se depois esse experimento não possa mais continuar porque não tem o apoio organizacional suficiente. Então, eu acho que é por aí mesmo esse caminho do pequeno protótipo, mas garantindo um apoio mínimo organizacional para que esse protótipo possa ser bem sucedido, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o mundo ideal. É que às vezes a gente encontra pessoas que têm um poder institucional só sobre uma área, né? E elas querem começar ali. Você vai falar, não, não vai. Começa. O que vai acontecer depois? Não sabemos. É. Foi isso que eu fiz. Eu comecei, aí eu fui seduzindo as outras pessoas, eu chamei um consultor para trazer umas referências, e aí agora não é uma organização autogestionada, mas existem várias práticas que já são melhores, né? Total. Legal. Acho que eu gostaria de ir terminando por aqui. Quero saber se você tem mais alguma coisa para falar sobre essa questão da autogestão que você ainda não falou. E talvez terminar com acho que alguma coisa que dê esperança para as pessoas de escolher trilhar esse caminho complexo. Perfeito, perfeito, Ruth. Eu acho que a última coisa que eu queria falar antes da fala sobre esperança primeiro, às vezes existe uma ideia assim, né, uma imagem, né, de que você pode copiar um modelo, né, de autogestão. E tem gente que critica essa ideia de copiar modelo. Né? Eu considero que na verdade é impossível copiar um modelo. Mesmo aqueles que dizem que estão copiando não conseguem copiar um modelo. Então, todas as tecnologias sociais que existem aí por aí sobre autogestão, sociocracia, S3, holocracia, O2, elas partem de uma ideia de que para você começar a autogestão, você pode acessar esse conjunto de conceitos, de práticas, né, de métodos, ferramentas, que podem te ajudar e muito. Basicamente, é um jeito de organizar um repertório dentro de uma tecnologia social, de tal maneira que um método apoia um processo, que apoia um conceito, e assim vai. Quer dizer, existe uma interdependência entre esses elementos. Uma certa interdependência. Então, eles foram criados, para mim, para facilitar esses processos de transição e esses processos de adoção de práticas de autogestão. Então, eles não foram criados para você instalar como se fosse um software num equipamento, porque você está falando de uma mudança cultural, você está falando de uma mudança de hábitos, você está falando de uma série de coisas. Dizer que
já que não é possível copiar o modelo, eu não vou estudar essas tecnologias sociais, para mim é um grande erro. As pessoas precisam evitar. Acho que vale a pena elas estudarem. Mesmo que elas falem, ah, tá, eu estudei bastante, pratiquei, fiz workshop, né? Não é que eu li um blog, um texto num blog, vi um vídeo no YouTube mal feito e está resolvido. Né? Eu estudei bastante e agora eu consigo entender o que ela tem de bom e de ruim, o que pode funcionar na minha organização ou não. E aí, enfim, tem mil decisões do que fazer. Mas evitar se aprofundar nessa, não estou entendendo isso, então, se eu não estou entendendo é porque não deve ser bom. Porque às vezes algumas dessas tecnologias sociais são mais difíceis no começo, quando você está iniciando. Mas acho que perseverar é importante para você acessar esse conhecimento e ver se ele faz sentido para a sua organização. Então, eu acho que esse era o recado que eu ia deixar. A gente que curte, né, sociocracia, O2, etc., sabe que tem esse mal entendido de, eu não vou estudar isso porque minha organização é única. Cada organização é única, né, com certeza. Mas existem alguns conhecimentos, da mesma maneira que cadeia de comando, né, isso também é um conceito, uma prática que está presente em milhares de organizações, totalmente diferentes. Né? Então, no final é a mesma coisa. Mesma Você só coisa. está saindo disso, né? Indo para uma outra. Esperança. Eu acho que aqueles que às vezes a gente encontra, né? Pessoas que falam, estou procurando uma organização para trabalhar, que seja tio, que seja autogerida, que seja, sei lá, qual o título que ela dá. Como é que eu faço, né? O que eu digo, eu falo assim, olha, existem já algumas, você pode bater, né, a porta enfim, se apresentar e falar, eu quero trabalhar, que eu me identifico também com a maneira como vocês fazem o trabalho. Então é possível, sim, procurar emprego já nessa área, já trabalhar, né? Não tem muitos, mas tem. Mas é possível também ser um agente de mudança, né? Eu acho que talvez se você está há muito tempo numa organização e você já não se sente motivado, engajado, talvez ali não seja um lugar para você ser um agente de mudança. Talvez se você mudar para uma organização um pouco mais nova, receptiva, talvez ali seja o lugar. Então, também pense nisso, assim, pense que é possível você ser um agente de mudança, conectar, né, encontrar uma pessoa com poder institucional, fazer uma parceria com ela, etc. E é isso, eu acho que o mundo da autogestão está começando ainda, né? Apesar de já ter organizações com mais de 30 anos autogeridas, eu acho que a autogestão ela vem caminhou durante muito tempo a passos mais lentos. Eu acho que a tendência é acelerar. A tendência é, de fato, acelerar por conta da automação. Então, atividades repetitivas vão ser cada vez mais automatizadas. Então, só vai fazer sentido ter organizações que trabalham com conhecimento, enfim, e a autogestão faz mais sentido. E porque as pessoas estão cansadas mesmo desse poder sobre elas, que limitam o trabalho dela, o nível de engajamento é muito baixo. Então a tendência é aumentar. Eu acho que quanto antes as pessoas entenderem isso, vai ser mais fácil, mais rápido ainda o processo de mudança. Legal, quem começar logo, com certeza o processo de mudança vai ser menos doloroso, porque você ainda tem bastante escolha e está fazendo parte desse pioneirismo e dessa pequena revolução que está acontecendo. Talvez não tão pequena, né? Talvez uma grande revolução mesmo das nossas Total. organizações. É isso, querido. Muito obrigada pelo seu tempo, Obrigadão. pela sua sabadoria. Nos vemos e Nos obrigada vemos em breve. por ter. Boa viagem aí para você. Obrigada, Rô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.